Se você espera sentir vontade para continuar, talvez você já esteja perdendo a batalha, porque fé nunca foi sobre sentir, sempre foi sobre decidir. E essa é uma das verdades mais difíceis de engolir para quem foi ensinado que fé é emoção, arrepio, lágrimas ou entusiasmo momentâneo. A realidade é que sentimentos vão e vêm, mas a fé que sustenta uma vida inteira nasce de decisões diárias, muitas vezes tomadas sem nenhuma emoção envolvida. E se você só age quando sente algo, você não está vivendo pela fé, está vivendo pelo humor do dia. Existe um momento em que todo mundo percebe isso. O dia em que você acorda sem força, sem ânimo, sem aquela sensação de proximidade com Deus que antes parecia tão clara. E nesse dia, você tem duas opções: decidir continuar ou usar a ausência de sentimento como desculpa para parar. Muita gente chama isso de crise de fé, mas na maioria das vezes não é crise, é falta de decisão. É o momento em que a emoção sai de cena e sobra apenas a escolha de permanecer. O problema é que fomos treinados a confundir fé com sensação. Se sentimos paz, dizemos que Deus está perto. Se sentimos alegria, acreditamos que estamos no caminho certo. Mas quando a rotina pesa, quando a oração parece seca, quando o silêncio se prolonga, achamos que algo está errado. E é aí que muitos desistem, não porque perderam a fé, mas porque nunca decidiram viver por ela. Sentimento não sustenta compromisso, emoção não sustenta obediência. Quem só permanece quando sente, abandona quando o sentimento some. E o sentimento sempre some. A fé madura começa quando você continua mesmo sem vontade, quando ora mesmo sem arrepio, quando escolhe fazer o certo mesmo sem prazer. Isso não é frieza espiritual, é maturidade. É entender que fé não é um impulso, é uma postura. Talvez hoje você esteja dizendo, eu não sinto mais nada, e isso assusta, mas o problema não é não sentir, é parar por causa disso. Porque se você depender de emoção para continuar, você sempre estará vulnerável. A vida real não respeita seus sentimentos. As responsabilidades não param porque você está desanimado. E a fé verdadeira também não depende disso. Existe uma fé fraca que vive de momentos e uma fé forte que vive de decisões. A fé fraca precisa ser constantemente alimentada por experiências intensas. A fé forte se sustenta na convicção. A fé fraca pergunta, o que eu sinto hoje? A fé forte pergunta, o que é certo hoje? E essa diferença muda tudo. Ninguém constrói caráter espiritual vivendo de altos emocionais. O caráter nasce quando você faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Quando você escolhe vigiar mesmo cansado. Quando escolhe dizer não, mesmo com vontade de dizer sim. Quando escolhe permanecer, mesmo querendo desistir. Essas escolhas silenciosas, invisíveis, são as que constroem uma fé sólida. O sentimento é um péssimo guia. Hoje te empurra para frente, amanhã te paralisa. Hoje te aproxima, amanhã te afasta. Se você seguir sentimentos, sua fé será instável. Um dia forte, outro fraca. Um dia confiante, outro cheia de dúvidas. A decisão traz estabilidade. Ela não depende do clima emocional, depende de convicção. Muita gente acha que perdeu a fé, quando na verdade só perdeu a empolgação. E empolgação nunca foi sinônimo de fé. A fé verdadeira aparece quando a empolgação acaba, quando ninguém está vendo, quando não há aplauso, não há resposta imediata, não há sinal algum. É nesse momento que a decisão se revela. O clímax dessa verdade é simples e confrontador. Você não precisa sentir para obedecer. Você não precisa estar animado para ser fiel. Você não precisa entender tudo para continuar. Você precisa decidir. Decidir hoje e amanhã decidir de novo, porque fé não é um evento, é uma prática diária. Deus nunca prometeu que você sentiria algo todos os dias, mas prometeu sustentar aqueles que permanecem. A presença não é sentida o tempo todo, mas ela é real o tempo todo. E quem vive por decisão entende isso. Continua mesmo no silêncio, continua mesmo no cansaço, continua mesmo quando tudo parece automático, porque entende que a fé não é construída nos dias bons, mas nos dias comuns. Talvez você esteja esperando sentir vontade para voltar a orar, para se posicionar, para retomar hábitos que abandonou, mas a vontade pode nunca vir. A decisão precisa vir primeiro. A ação vem antes do sentimento, não depois. Quem espera sentir para agir, quase nunca age.
A fé que transforma é aquela que se levanta mesmo cansada, que escolhe o caminho certo mesmo sem emoção, que permanece firme mesmo quando tudo dentro grita para parar. Essa fé não é barulhenta, mas é poderosa. Não chama a atenção, mas sustenta uma vida inteira. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você parou porque não sentia mais vontade? Quantas decisões importantes foram adiadas esperando um sentimento que nunca veio? Quantas vezes você confundiu desânimo com direção errada? Talvez hoje seja o dia de parar de viver pelo que sente e começar a viver pelo que decidiu. Antes de sair desse vídeo, eu quero te chamar para um posicionamento real. Se essa mensagem falou com você, vá agora nos comentários e escreva decisão. Essa palavra representa um compromisso, continuar mesmo sem sentir. Eu vou orar por cada pessoa que comentar. Se inscreva no canal se você quer mensagens que confrontam, fortalecem e amadurecem sua fé de forma prática e real. Deixe o like para que esse conteúdo alcance pessoas que estão desistindo, não porque perderam a fé, mas porque estão cansadas. Lembre-se, sentimento oscila, fé decide, e quem decide permanecer, permanece de verdade.